Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo dando essa explicação sobre uma atividade de português, que é uma atividade longa, talvez vocês tenham dúvidas, uma atividade de interpretação de texto. Vocês vão iniciar essa atividade hoje e fica o restante para a lição de casa. Tudo bem? Depois da prova aí da prefeitura, vocês já podem iniciar a atividade, vou deixar lá no Google Sala de Aula. Bom, o texto tem 6 páginas, tá? Tem 12 questões. E a primeira dica que eu dou quando vocês forem fazer uma atividade de interpretação de texto é ler o texto de 2 a 3 vezes. Pelo menos 2 vezes, para vocês se sentirem mais seguros para responder as questões. Tudo bem? Se for um texto que vocês estão achando muito difícil, leia mais uma vez, tá? E para melhorar a interpretação de texto no geral, leiam livros, revistas, jornais, notícias, enfim, o que vocês, livros de quadrinhos, poemas, né? O quanto mais vocês conseguirem exercitar a leitura no dia a dia de vocês, mais eles vão pegando aí as manhas de compreensão de texto, tá? Bom, vou ler com vocês, vou ler uma vez só, senão o vídeo vai ficar muito longo, e vou dar umas dicas aqui nas questões, beleza? Então, navegar na leitura. O texto a seguir foi retirado de um livro que conta as memórias de infância de um músico chamado Hermeto Pascoal, um dos grandes artistas da música brasileira. O texto conta um pouco do encanto que o menino Sinhô, nome pelo qual Hermeto Pascoal era conhecido, tinha pela feira de Arapiraca. Então, o texto Menino Sinhô, esse é o título, tá? Sinhô adorava a feira. Enquanto seu Pascoal se ocupava com as compras para a bodega, o menino se divertia a valer no meio daquele mundaréu de gente. De calças curtas e suspensórios, ficava zanzando de um lado para o outro, prestando atenção nos pregoeiros. Olha o pirulito doce da Bahia Americana. Quem tem dente chupa cana, quem não tem come banana, cantava o vendedor de puxa-puxa. O vendedor de pães, equilibrando sobre os ombros 2 balaios pendurados num cabo de vassoura, cantava um verso muito engraçado. Olha o pão da maravilha, quem tem dinheiro compra, quem não tem espia. A vendedora de munguzá, um doce de milho muito gostoso, falava assim, ui, ui, ui. Senhor achava tudo muito divertido. Daquele mundo de sons, de aromas e de cores, a música era do que ele mais gostava. E música não faltava. Zambumbeiros, emboladores de coco, glosadores, repentistas e cordelistas se exibiam ali. Curioso, um menino de rosto redondo e olhinhos apertados se enfiava no meio do povo para apreciar os artistas populares. Tinha trava-línguas. Era mais de 100 soco para um soco só coçar. Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga. Como a liga não me liga, eu também não ligo a liga. Puxador de coco com seu pandeiro. Ô mamãe, eu vi Totonho no quintal chupando manga. Eu vi Maria penteando seus cabelos, botando água de cheiro, mais o óleo de mutamba. Tinha tocador de realejo e também a música que vinha dos altos-falantes. Espalhadas pelos postes da Praça Central, aquelas cornetas mágicas traziam até Senhor as músicas que tocavam no rádio e que só ali na feira de Arapiraca ele podia ouvir, pois não havia rádio na Lagoa da Canoa. Enquanto nas grandes cidades o samba, o chorinho, o foche, o bugie-bugie, as marchinhas de carnaval do compositor Braguinha faziam muito sucesso, no Agreste só se ouvia o forró, o xote, o achachado, o machixe e o baião. Quando no final da tarde a feira se desfazia, Senhor voltava para casa, em silêncio, ecoando em seu pensamento aqueles ritmos e melodias iam sendo gravados para sempre em seu coração pequenino. Bom, tem várias palavras que talvez vocês não conheçam, né? E aí quem fez o livro já se adiantou e pintou essas palavrinhas aqui de verde. E tem aqui um glossário, aqui ó, que dá o significado dessas palavras. Então, na segunda leitura, dá uma olhada na palavra e vem aqui checar o que ela significa. Tudo bem? Aí aqui no final tem a fonte, né? Veio de um livro chamado O Menino Senhor, Vida e Música de Hermeto Pascoal para Crianças, e tem alguma nota aqui sobre quem é esse músico brasileiro muito, incrível, muito talentoso, que é Hermeto Pascoal. Tem a foto dele aqui,
Tem uma extensa produção musical, está escrito aqui, né? Já compôs cerca de 4.000 músicas. Também toca diversos instrumentos, como acordeão, pandeiro, flauta, piano, saxofone e trompete. Ele estava aqui em 2016 com 80 anos de idade, né? Bom, agora começam as questões. Eu vou ler com vocês e vou ajudar aqui, sem dar a resposta ainda, mas na medida do possível, tá? Então, primeira questão. Em que a feira de Arapiraca se parece ou se diferencia das feiras que você conhece? Então, assim, eu acho que vocês já foram em feiras, né? Com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia. Vocês vão tentar lembrar das feiras que vocês já foram ou que vocês vão no cotidiano de vocês e listar o que é semelhante com a feira que o menino senhor conhece e relata no texto e o que é diferente. Fácil, né? Questão 2. De acordo com o texto de abertura do capítulo, a Feira de Arapiraca atrai gente de toda a região do Agreste. Procure no dicionário o sentido da palavra Agreste e tente descobrir de onde vêm as pessoas. É para escrever aqui o significado do dicionário da palavra Agreste? Não. O dicionário vocês vão consultar, tentar entender o que significa Agreste, para vocês adivinharem de onde vêm as pessoas, tá? Eu estou mandando na atividade também um dicionário online. Então, você pode digitar lá a palavra Agreste, ele vai te dizer um significado para você conseguir responder essa questão. Questão 3. No texto são citados alguns trabalhadores da feira. A. Quais deles cantam ou declamam poemas para divertir o povo? E B. Quais deles divulgam seus produtos com textos curtos em versos? Aqui é música ou poeminhas, e aqui são textos curtos em versos. Então, vocês têm que ir lá no texto checar. Por exemplo, o vendedor de pães, ele faz uma música, uma poesia, ou ele faz um texto curto em versos, entendeu? O puxador de coco, tá bom? Então, procurem primeiro os trabalhadores e como que eles divertem o povo, tá? 4. O que o senhor mais gostava na feira? Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Gente, é aquela pergunta que tem duas respostas. Resposta completa. Senhor gostava na feira de lá, 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 lá. Qual que é o trecho? Se é um trecho, tem que colocar aspas no começo e aspas no final, porque vocês vão copiar literalmente o que está escrito no texto, né? Vocês vão achar lá aquele trecho que diz o que o senhor mais gostava na feira e copia exatamente do jeito que ele está escrito. Beleza? 5. Que lembrança permanecia na memória de senhor quando, em silêncio, ele ia embora da feira? Também é uma resposta que tem no texto, tem que achar lá, tá bom? De acordo com o texto, faziam parte da feira zabumbeiros, emboladores de coco, glosadores, repentistas e cordelistas. Como a atividade dessas pessoas se relaciona com a profissão de senhor, hoje conhecido como Hermeto Pascoal? Bom, eu já falei qual é a profissão do Hermeto Pascoal, no texto está escrito, e aí vocês vão fazer essa relação aí, tá? 7. Releia esse trecho do texto. Tinha tocador de realejo e também a música que vinha dos altos-falantes. Espalhadas pelo poste da praça central, aquelas cornetas mágicas traziam até senhor as músicas que tocavam no rádio e que só ali, na feira de Arapiraca, ele podia ouvir, pois não havia rádio na Lagoa da Canoa. Que objetos da feira correspondem às cornetas mágicas? Dica: a resposta está no trecho destacado, tudo bem? E tem até no desenho. B. Por que o narrador chama esses objetos de cornetas mágicas? Também a resposta está no texto, nesse trecho aqui, inclusive, tá bom? 8. Marque a alternativa adequada. Só uma, tá? Em meio à narrativa que conta episódios da vida de senhor, há versos. A presença de versos aproxima a narrativa dos textos infantis, deixa a narrativa mais divertida, facilitando sua compreensão, ou é uma forma de trazer a música da feira para dentro da narrativa? Então, o que é narrativa? A narrativa é o texto que está contando a história. Na narrativa, tem os versinhos que as pessoas falavam na feira, não tem?
Por que a narrativa tem isso? Entenderam? Por que a narrativa, que é a história, ela só não conta, por exemplo, que havia música na feira? Por que ele faz questão de trazer a música? E aí vocês escolhem a alternativa correta. 9. Dizemos que os versos rimam quando, no meio ou no final deles, há palavras com som final ou igual ou parecido. Vocês já estudaram versos e rimas, né? Espero que sim. Copie do texto um conjunto de versos que rimam. Só copiar do texto, coloca aspas no começo e aspas no fim do trecho copiado, tá? E tem que ter rima, tá bom? Releia esses trechos do texto. Texto 1. Doce tinha de montão. Texto 2. O menino se divertia a valer no meio daquele mundaréu de gente. Que palavras e expressões desses dois trechos revelam o uso de uma linguagem mais parecida com a usada em uma conversa do dia a dia? O texto, quais são as palavras e expressões que conta pra gente que é que é uma conversa, são palavras usadas em conversas do dia a dia. Entenderam? Aí você vai colocar aqui expressão, as palavras e copiar aqui nesse trecho, nessas linhas. B. Por que o narrador optou por usar uma linguagem cotidiana? Gente, linguagem cotidiana é a mesma coisa que linguagem do dia a dia, tá bom? Por que considera que os acontecimentos não são sérios? Para se aproximar do caráter espontâneo de uma feira, para usar a linguagem de um artista da feira. Vocês vão escolher a alternativa correta. 11. Leia o trecho a seguir. Texto 1. Quando no final da tarde a feira se desfazia, Senhor voltava para casa, em silêncio, e quando em seu pensamento aqueles ritmos e melodias iam sendo gravados para sempre em seu coração pequenino. Compare o que você acabou de ler com outro texto que conta a mesma coisa com outras palavras. No final da tarde, quando a feira acabava, Senhor voltava para casa em silêncio. A música que ele ouviu na feira ficava gravada na sua memória para sempre. O que você compreendeu da expressão a feira se desfazia, que aparece no texto 1? A resposta dessa questão, gente, está no texto 2, tá bom? Para você, a feira se desfazia tem o mesmo sentido de a feira acabava? Explique. O que será? O que você entende quando alguém fala a feira está se desfazendo? Tá bom? E o que isso tem a ver com acabar a feira? C. Qual é a diferença em dizer que os ritmos e melodias iam sendo gravados no coração de Senhor e dizer que ficavam gravados em sua memória? Qual é a diferença de coisas que a gente grava no coração e coisas que a gente grava na memória? São coisas diferentes. Ficar gravado no coração dá a ideia de algo guardado com sentimento. Não há diferença, pois gravar uma lembrança no coração ou na memória tem o mesmo sentido? D. Em qual dos dois textos a linguagem é mais elaborada e expressiva? No texto original ou no texto reescrito? Como assim a linguagem é mais elaborada? Vamos usar a expressão a linguagem é mais expressiva. A linguagem desses dois textos é diferente você dizer a feira se desfazia ou a feira acabava. É diferente você colocar, por exemplo, em silêncio, uma frase, né? Então, olha a diferença da leitura. Quando no final da tarde a feira se desfazia, Senhor voltava para casa, em silêncio. Né? É um outro jeito de contar uma história. Né? Então, por isso que a pontuação é muito importante, tá? Porque ela tem uma ênfase nessa frase que no outro texto não tem. No outro texto, Senhor voltava para casa em silêncio. Tá uma linguagem mais simples, entenderam? É mais fácil de entender, não é? Mas ela não é tão, dramática nessa contação dessa história, nessa narrativa. Tudo bem? 12. Escreva nas linhas a seguir o que você mais gostou no texto Menino Senhor. E aí é uma resposta pessoal. Coisas muito importantes. Por mais que vocês não entendam uma ou outra pergunta, eu quero muito que vocês tentem responder todas as questões, mesmo se estiver errado. Tudo bem?
Quero resposta da 1 até a 12 para amanhã, porque eu quero... Às vezes você acha que não entendeu alguma coisa e, na verdade, entendeu. E mesmo se tiver errado, isso vai dizer para mim como que você está nesse processo de interpretação de texto. Então, são informações que vocês me dão, entenderam? E aí depois eu vou fazer um vídeo corrigindo esse texto. Esse texto não, essas questões sobre esse texto. Tudo bem? Por hora, vocês podem me perguntar qualquer coisa lá na atividade, tem aquela caixinha de comentário no Google Sala de Aula. E se vocês tiverem dúvida, tá? Mas façam com muita atenção, sozinhos, leiam com muita atenção. No processo de leitura, o que for mais importante para você, você passa um tracinho embaixo para destacar para você, tá? Se você tiver no tablet, tem aquela opção, né, de você pegar a atividade para você e destacar, tá bom? E por último, no caderno, o que eu quero no caderno? Não precisa copiar o texto no caderno, tá bom? O que eu quero no caderno é que vocês façam o cabeçalho, coloca o título, menino senhor, escreve assim, interpretação de texto, como se fosse um título de uma atividade, tá bom? E copiem os enunciados das questões. A partir daqui, ler para compreender. 1. Copiar, gente, em que feira de Arapiraca, lá. Resposta. Entenderam? Então, é para fazer no caderno, tira foto e manda lá para a atividade no Google Sala de Aula para eu corrigir. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bom trabalho aí para vocês.